Você mistura o seu financeiro pessoal com o financeiro da sua empresa? Esse é o maior erro de todos os microempreendedores, principalmente. E nesse vídeo eu vou te ensinar o porquê que isso é ruim para você e para sua empresa e vou dar algumas dicas de como você começar a fazer essa separação de modo eficiente. Curte o nosso canal aqui no YouTube, compartilha esse vídeo com quem você acredita que também precisa ver esse conteúdo. Fica ligado nos próximos vídeos que tem muito conteúdo bacana vindo por aqui. Fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Oi, meu nome é Amanda e eu sou consultora aqui na Gesqual e hoje eu vim te trazer alguns motivos e algumas dicas de como separar o seu financeiro pessoal do financeiro da empresa. Geralmente esse já é um problema crônico, principalmente entre os microempreendedores, né? A gente começa geralmente a empreender sem ter nenhum tipo de controle de fluxo de caixa, sem entender muito bem as finanças e sem separar as finanças pessoais com as finanças da empresa. E geralmente, quando esse faturamento começa a aumentar, quando a nossa empresa começa a vender mais, ter mais sucesso, a gente cresce um pouquinho o olho para o dinheiro que é da empresa, gastando com coisas pessoais, sem fazer com que essa empresa tenha o seu próprio caixa. E isso prejudica o crescimento das empresas de forma exponencial. Esse é um problema, como eu falei, um problema crônico e muito difícil na maioria das vezes de resolver, porque a maioria dos empreendedores não tem uma visão realmente gerencial do financeiro do seu negócio e também não tem nenhum tipo de controle pessoal para que haja essa separação de forma eficiente. Então, a primeira dica para você que quer começar a fazer essa separação é ter um controle bem detalhado de todas as despesas que você tem fixas, pessoais e também aquelas despesas, aqueles gastos extras, sabe? Geralmente uma gasolina, alguma coisa que não é tão fixo, que você não tem exatamente um valor fixo por mês daquele tipo de gasto, né? Então, a primeira forma de você conseguir separar e dimensionar qual que é o valor correto para você tirar da sua empresa, né? Para você ter o seu sustento pessoal, é você ter um controle das suas finanças. E eu não digo somente o controle das finanças que você já sabe, mas também anotar durante o mês todos aqueles gastos que forem tendo que são extras, para que nos próximos meses você já possa prever valores destinados para aquelas contas. E também ter um controle bem detalhado, né, um levantamento bem detalhado do seu financeiro empresarial, das contas fixas que a sua empresa tem. Com essa diversificação, com essa separação, então eu estou diferenciando aquilo que é da minha empresa com aquilo que é do meu pessoal, eu consigo entender quais são os meus custos fixos, quais são as minhas despesas e quanto eu posso tirar de salário da minha empresa. Essa já é a segunda dica. A nossa segunda dica, então, é definir um salário fixo para você retirar de uma vez só da sua empresa. Mas quando você for fazer essa definição, levantar esses valores, você não pode levar somente em consideração os valores que você tem de despesas fixas, de gastos pessoais. Você tem que levar primeiro em conta aquilo que a sua empresa tem capacidade de pagar para você de salário no momento em que ela se encontra. Muitas vezes as empresas estão começando, né? Então, às vezes o faturamento já não é tão alto e a gente precisa levar em consideração o que nós temos de faturamento dentro da empresa com as contas fixas e principalmente quais são os custos que nós temos dentro da empresa para que você não tire todo o valor restante, né? Onerando a empresa. A gente fala que a empresa é a galinha dos ovos de ouro, né? Então a gente precisa saber colher esses ovos aos poucos, deixando ali aquela cesta mais ou menos cheia, para que ela possa render novos frutos. Então não adianta nada eu arrancar todo o dinheiro da empresa, tudo que sobrou daquele mês da empresa para as minhas contas pessoais e deixar a empresa sem nenhum fluxo de caixa. Então, quando a gente for definir um valor fixo de salário por mês, a gente tem que sempre levar em consideração o valor que a empresa realmente pode pagar de salário e não tirar a mais, independente de quanto for as suas contas pessoais. E aí entra aquela conscientização. Se você está começando a sua empresa, você tem que saber que o valor do seu salário geralmente vai ser menor e você precisa adequar suas contas pessoais para a realidade da sua empresa e não ao contrário.
A outra dica, terceira dica, é você não fazer retiradas picadas da sua empresa. Como a gente falou anteriormente, fazer uma definição de um valor mensal que você vai fazer a retirada, você precisa destrinchar, caso ela não consiga te pagar esse valor em um único dia do mês, como se fosse um salário realmente, você pode destrinchar de forma quinzenal, de forma semanal, mas não tirar picado, sabe? Dependendo da sua necessidade. Preciso comprar alguma coisa, preciso pagar um boleto específico, vou lá, tiro R$100, vou lá, tiro R$200. Porque isso faz com que vocês percam o controle, principalmente pessoal, daquilo que você está pegando de dinheiro, né? No final do mês, quando você for somar esses picados, na maioria das vezes sempre dá mais do que você se propôs a tirar. Então, tire de maneira no mínimo ali, que seja semanal, né, um valor fixo semanal, e controle as suas contas com o valor que você tirou de dinheiro fora da empresa. Então, a empresa já pagou o seu salário. O que você vai fazer com aquele dinheiro a partir daquele momento é um problema seu, não é um problema da empresa. Então, você tem que controlar eliminando a empresa, porque ela já te pagou aquele valor. A quarta e última dica para quem está começando é ter consistência. Não adianta nada você fazer isso um mês na sua empresa e você não conseguir manter até que a sua empresa cresça ou te dê mais possibilidades de retiradas como lucro ou de aumento do seu salário. Então, enquanto a sua empresa está sendo estruturada financeiramente, você sabe que a prioridade é a empresa. E as suas contas pessoais têm que ser ajustadas dentro do valor que ela pode te pagar. E isso só vai se tornar uma coisa mais leve, você só vai ter mais possibilidades de retirada quando a sua empresa crescer e tiver um crescimento, além de tudo, sustentável, né? Saudável, e tiver caixa para bancar ali o fluxo de caixa dela. Então, tenha consistência, paciência, que nesse primeiro período de separação de contas pessoais da empresa requer bastante abdicação e força ali daquele empreendedor nas contas pessoais, tá bom? Siga a gente para mais dicas, curta o nosso canal, compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos empresários, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de todos os conteúdos. Até mais!